Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso seminário para Logística no Agronegócio, na 15ª edição da Expolog. Nós estamos retomando agora as nossas atividades e eu quero lhe informar que você poderá assistir todo o conteúdo dos 3 seminários que estão acontecendo. Deste que é o seminário Logística no Agronegócios, o Seminário Internacional de Logística e também o Seminário Oportunidades para Jovens na Logística, na nossa plataforma durante 60 dias. Você pode então separar um tempo para, nos próximos 60 dias, assistir a todos os painéis, palestras, conteúdos e ficar antenado com a tendência, com as discussões da logística, do agronegócio e das oportunidades para você que é jovem. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui conosco no Centro de Eventos do Ceará e a você também que está na nossa plataforma virtual. Você tem aí um pavilhão de oportunidades. Você pode visitar a nossa feira, você pode estar em alguns dos auditórios onde nós estamos com toda a programação da Expolog. Quero dizer que você pode participar do nosso seminário através de perguntas, através de colocações, através do nosso chat. Nos painéis, você só escrevendo a tua pergunta no chat, a nossa equipe de apoio vai fazer com que a sua pergunta chegue até um dos nossos painelistas, aos nossos palestrantes, aos nossos moderadores. Portanto, se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, a sua interação é sempre muito bem-vinda. Quero também lembrar sobre o sorteio. Hoje, no final da nossa edição do Seminário de Logística no Agronegócio, você vai poder ganhar um fim de semana, diárias no Hotel Sonata de Iracema. Você que se inscreveu, preencheu os seus dados, está aí na nossa plataforma, você pode concorrer a esse sorteio. Da mesma forma, aqui presencialmente, aqueles que estiverem no nosso pavilhão, aqui no Centro de Eventos, também concorrerão a esse sorteio. E também o stand que for mais visitado receberá como presente do nosso parceiro Hotel Sonata de Iracema um fim de semana de diárias para hospedagem em nossa capital alencarina. Vamos dar início então ao nosso painel. Eu quero convidar vocês para assistirem o painel intitulado Agronegócio 4.0. Conheçam agora os nossos convidados. Muito bem, e para mediar esse painel, eu quero convidar o coordenador de recursos hídricos para o agronegócio da Secretaria Executiva do Agronegócio, SEDET, o nosso amigo Erildo Pontes. Erildo, agora é com você. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos 3 participantes aqui desse painel. Um agradecimento especial aos organizadores pelo convite e já justificando aqui que nós estamos aqui substituindo o secretário Silvio Carlos, que é o secretário de Agronegócio da SEDET, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que numa missão hoje com o evento internacional que ele está coordenando, ficou impossibilidade de estar aqui conosco. E nós vamos falar exatamente, estamos no Seminário de Logística do Agronegócio, né? Nessa 15ª edição da Expolog, com a presença dos 3 nobres colegas que foram recentemente apresentados. Eu até vou sugerir para os colegas que a gente, quando começar a debater, faça essa mesma sequência, que seria o Fábio Aquino, seguindo o Alexandre e seguindo o Henrique, para uma pergunta comum que a gente faria no desenrolar do nosso painel. Só dando uma contextualização, nós de repente começamos a falar de desenvolvimento, de tecnologia, tudo para vários setores, e para a agricultura, para o agronegócio, não poderia ser diferente.
tanto que nós estamos aqui para falar de agronegócio 4.0. Pegando a história da Revolução Industrial, lá na primeira revolução, a nossa agricultura ela tinha mecanização, foi o grande avanço, a mecanização e a máquina a vapor. Isso muito tempo atrás, né? No segundo momento da Revolução Industrial, chegou o motor a combustão, chegaram os defensivos agrícolas, eu prefiro chamar defensivo agrícola do que agrotóxico, nós defendemos a nossa safra com nossos defensivos agrícolas tão necessários, né? E chegaram os fertilizantes, que vieram somar para que as produções fossem melhoradas, e vem melhorando a cada ano, e o Brasil tem se tornado um grande exemplo disso. Aí chegou a terceira revolução industrial, voltado para as tecnologias de informação, com o aumento da produtividade e da automação. Para que exemplo maior do que a soja, que ano a ano, né, depois desses 30 e 40 anos de Embrapa, tem trazido o que foi multiplicado talvez por 3 o que era a produtividade do passado. Crescemos muito em área de soja no Brasil, aumentamos a área naturalmente, mas se a nossa produção nacional cresceu, se nós nos destacamos a nível mundial, foi fruto de muito aumento da produtividade. E, de repente, chegamos aí na quarta revolução industrial, que aí passamos a usar total das tecnologias, né? Tecnologia de modo a mesclar o virtual, né? As atividades virtuais com a real, com a realidade do campo. E aí temos a internet das coisas que está associada, temos a inteligência artificial, temos a nanotecnologia, a biotecnologia, o uso de drone, cada vez mais necessário, né, para a nossa tecnologia atual, e que levou o nosso agronegócio do Brasil, a nossa agropecuária no Brasil, quando a gente olha em números bem macro, num arredondamento mais maior, hoje nós representamos, para o Brasil, na economia, 25% do PIB da economia do Brasil já vem do agronegócio, da agropecuária do Brasil, naturalmente, misturando a pecuária com a agricultura. Mas quando nós olhamos para as exportações, aí nós temos aí nós viramos o principal, porque 50% em números redondos das exportações brasileiras tem sido respondido pelo agronegócio aqui no nível do Brasil. Isso são números fabulosos, né? E mostrando o quanto a agricultura 4.0, o quanto a tecnologia tem usado. Nossos tratores hoje, nossas máquinas que plantam, elas plantam todas associadas a satélite. Hoje você não tem uma pessoa qualquer manuseando uma máquina, uma colheitadora de algodão, por exemplo, que o nosso amigo Fábio vai poder falar, chega a custar valores superando os milhões de reais e às vezes 2, 3 milhões, dependendo da tecnologia que ela é envolvida, e se usa bastante isso para ter resultado de produtividade. Então, nesse preâmbulo relacionado com o agronegócio 4.0, é que a gente gostaria de provocar os três especialistas, os três que fazem parte dessa mesa, começando, inclusive, logo pelo Fábio Aquino de Albuquerque, ele que é da Embrapa Algodão. Doutor Fábio, o algodão, essa atividade tão importante para o Brasil, todos nós temos o tempo todo que está vestido, né, de alguma coisa, consumindo algodão e consumindo nossos diversos setores. Como é que está o algodão, como é que está a atividade de algodoeira no Brasil nessa era da agricultura 4.0, nessa era da modernidade? Tem muita coisa que o algodão está tirando proveito disso? Fique à vontade para comentar, por favor. Obrigado, Herildo. Mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite da nossa participação nesse evento. Estamos, pelo que eu posso observar, todos de algodão, eu inclusive com algodão naturalmente colorido, né, desenvolvido pela Embrapa Algodão em Campina Grande. E o algodão, ele é bastante emblemático, né? Nós tivemos o algodão até mais ou menos os anos 70, que era um tipo de algodão que, de certo modo, o Brasil se destacava, né? Principalmente nos anos 30, 40. Depois tem a famosa derrocada causada pelo bicudo do algodoeiro, mas a partir do final dos anos 90, o algodão começa entrando no cerrado brasileiro, né? Seguindo a soja, milho e outros cultivos. E o algodão é uma cultura das culturas anuais que ela demanda muita tecnologia. E o avanço dessa tecnologia do algodão se refletiu em nós hoje sermos o maior produtor, né, em termos de produtividade de algodão de sequeiro no mundo, né? Alguns países têm uma produtividade um pouco melhor,
a exemplo da Austrália, por exemplo, mas normalmente irrigado. Em algodão sequeiro, nós somos o primeiro em produtividade. Então, aquele algodão que a gente tinha lá por volta dos anos 70, 200, 300 quilos por hectare, hoje a gente está falando de 1.500 quilos de pluma por hectare, ou seja, isso dá em torno de 4.000 e poucos quilos de algodão em rama, em caroço. E como não poderia deixar de ser, o avanço do algodão no Cerrado brasileiro obrigatoriamente levou a isso que até você já antecipou, ao incremento da tecnologia, né? Ou uma colhedeira de algodão hoje, que a gente chama de rolinho, né? Que já deixa o algodão prensado no campo. Uma máquina dessa custa $1 milhão e 500 mil dólares. Então, são cifras significativas para otimização da produtividade. E, além disso, eu gostaria até de destacar algo que está acontecendo mais recentemente com o algodão, com a soja, com o milho também, é o avanço de uma tecnologia que estava relativamente adormecida, que era o controle biológico de pragas. Hoje, com os drones, com a automação dos sistemas da parte logística nas fazendas, o controle biológico está se aproveitando disso e logo, logo nós teremos talvez um novo salto em termos de qualidade de algodão produzido no campo, redução do uso de produtos fitossanitários, né, e uma otimização desse processo todo. Então, assim, e hoje, vamos destacar, né, o algodão está voltando para o estado do Ceará numa nova base tecnológica, justamente aproveitando de toda essa expertise que foi desenvolvida ao longo dos últimos 30 e poucos anos e tentando incrementar isso na nossa agricultura aqui no estado do Ceará, no Nordeste e no semiárido de uma maneira geral, digamos assim. Você lembrou bem que o Ceará está retomando o algodão que já foi lá no passado, o ouro branco, né, que tanta riqueza trouxe, que desenvolveu inclusive a pecuária, porque o resíduo do algodão sempre é muito importante para a pecuária, que hoje em dia está substituído pela soja, mas daqui a pouco volta, porque tem um teor proteico elevadíssimo, né, da semente, que, como você colocou aí, é mais ou menos 1/3 do que você colhe, é o peso da semente, né? Exato. 1.500 quilos de pluma para 4.500 quilos de produção de algodão, dá mais ou menos 1/3, né? Uhum. E, então, depois a gente vamos fazer uma rodada Claro. inicial nesse momento, e aí eu vou seguir aqui a ordem que eu comecei inicialmente, falando agora com o empresário Alexandre Salles. O Alexandre Salles, ele é de uma família tradicional aqui do Ceará, na área de panificação, na área do uso da matéria-prima trigo, né, que é uma das matérias-primas mais nobres, né? Você pega o trigo, dependendo de onde ele é produzido, você pode ter um pão que custa muitas vezes o preço de um pão comum. Eu até queria comparar um pouco com o vinho, dependendo da uva, dependendo da forma como você trata, você tem um vinho muito caro ou um vinho mais simples. E no pão também, dependendo do trigo que você faz, do solo, sobre isso, você consegue resultado. E aí o Alexandre, além de ser um beneficiador, né, da cadeia do trigo, optou, e o jornal cobriu bem isso recentemente, que foi exatamente um trabalho até de produzir trigo. E, de repente, uma produção que, pelo que eu entendi, pelo que eu lembro do que disse a imprensa, acho que o dobro da média nacional, resultados fantásticos. E aí, doutor Alexandre, você que é CEO, né, é o cabeça dessa empresa de família, que é a Santa Lúcia Alimentos, o que é que você vê, como é que o agronegócio 4.0, como é que essa era mais moderna chegou na sua atividade? O que é que você está empregando de tecnologia para que a gente seja diferente também na produção do pão e do trigo? Boa tarde, doutor Ariel. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Luiz Henrique. É um prazer estar aqui, convidado aqui nessa palestra para a gente poder discutir um pouquinho sobre o agronegócio. Como o senhor bem falou, nós temos a indústria de transformação. Hoje a Santa Lúcia tem indústria de moagem de trigo, trabalha na avicultura também, somos grandes consumidores tanto de soja como também de milho, e estamos entrando agora, na próxima semana, com mais uma indústria que é na área de transformação da farinha em macarrão. Estamos entrando aí com macarrão a partir da próxima semana.
fomos pioneiros nesse projeto do trigo aqui no Ceará, por acreditar justamente no processo dessa tecnologia, dessa inovação. E isso foi um ponto de satisfação muito grande, porque nós se juntamos a um grande produtor, que foi a Agrícola Famosa, que hoje ele tem um nível de expertise, de tecnologia, de laboratório, de uma excelência nessa área agro, que foi muito bacana, onde a gente começou a fazer essa experiência no trigo. E o resultado foi muito surpreendente. A nível de produtividade, nós tivemos a primeira colheita aproximadamente em setembro, onde nós colhemos aproximadamente 5,3 toneladas por hectare. Tivemos uma segunda colheita que foi feita mais agora no finalzinho de outubro, que já tivemos um acréscimo de mais 10% da produtividade que nós conseguimos, chegamos a 5,7%, e estamos aí realizando agora, para você ter ideia, mais 5 plantios nesse ano ainda. Começamos um plantio em novembro com a expectativa de colher agora até o final de dezembro, onde inclusive a gente espera um ciclo, que o primeiro ciclo já foi assim espetacular, foi com 75 dias de ciclo, e a gente espera agora um ciclo da planta algo entre 60 a 65 dias devido à época do ano. Ninguém planta nessa época, não só pelo risco da chuva, como também pela época do ano, ninguém realiza esse plantio. E a gente foi bem audacioso, bem ousado, estamos aí quebrando paradigmas e fizemos aí esse novo experimento que tem se mostrado que vai dar um sucesso muito grande também. E isso acho que se deve muito a todo esse processo dessa tecnologia envolvida, desde o desenvolvimento de novas sementes, de sementes mais resistentes, que resolveram encarar aí o nosso sol, o nosso sal na água, que também foi um fator também preponderante em algumas dessas regiões, tá? E a própria altitude. Então, tem sido assim uma experiência muito bacana que a gente tem feito. O interessante é que quando você, na mesma área que é plantada exatamente o melão, que deixa muito o resto de adubo, você entra com o trigo, você passa a potencializar o uso do solo, né? E aquela mesma área passa a ter um resultado muito maior ao longo de um ano, coisa que outras regiões do Brasil já faz com muita competência, e que aqui no Nordeste, às vezes, ou a gente é sequeiro, ou é cultura de inverno, sem fazer as duas coisas. E agora nós estamos descobrindo esse novo modelo que já leva a um avanço grande, maior rentabilidade por área. Para você ter ideia, na Bahia, quando nós iniciamos esse projeto, lá em Luiz Eduardo Magalhães, a satisfação do produtor, quando ele colhia o trigo e deixava aquela palhada para o próximo plantio, seja de algodão ou seja da soja, o nível de produtividade que ele fazia nesse comparativo era enorme. Pelo casamento de um tipo de planta com outro tipo de planta, o tanto que eles geravam de benefícios. E isso gerava a produtividade. Perfeitamente. Então, o melhor aproveitamento do solo, como foi dito. E até um pouco a rotação da cultura também, né? Uhum. Dando sequência, então, vamos ouvir então as palavras iniciais do nosso amigo Dr. Luiz Henrique Witzler. Com esse sobrenome, não dá para dizer que é um nordestino ou que é um cearense, né? Esse sobrenome é sobrenome para alemão, tanto que ele disse que a clientela dele prefere tratá-lo por alemão, e aí eu vou usar também um pouco nesse princípio, um pouco mais de intimidade, doutor. Ele que está lá é diretor de Serviço Brasileiro de Certificações, da SBC, e que me disse que também que é da IBD, a IBD que tem feito tanto serviço pelo Brasil, quando você pensa nos produtos orgânicos, que é outro grande nicho de mercado, né? Quer dizer, tem muita coisa. Então, doutor Luiz Henrique, estamos aí na era do 4.0, entrando a todo vapor na agricultura, no agronegócio, na atividade que você tão bem faz certificações.
O que a certificação tem feito de novo relacionado com a agricultura 4.0? O que o mercado pedem para isso? O que você pode comentar, agregar nesse nosso painel sobre agronegócio 4.0, levando em conta a visão exatamente dessa atividade mais desenvolvida, mais tecnificada, que é o que sugere a 4.0? O senhor está com a palavra, senhor Luiz Henrique. O microfone, por gentileza. Problema de tecnologia, né? Agora vai. Boa tarde a todos. Eu agradeço muito a oportunidade de estarmos falando sobre certificações, que é a minha área no agronegócio. Como eu comentei há pouco, nós representamos o Serviço Brasileiro de Certificações, que é uma empresa de certificação do agronegócio específico, que a gente tem como base de protocolos Global Gap e protocolos na área que nós chamamos de convencionais, né? Que são protocolos, a gente tem protocolo de exportação de carne para a Europa, que é o CISBOV, temos protocolos a nível de plantas frigoríficas, e protocolos de BPA, boas práticas de produção, boas práticas de bem-estar animal. Eu tenho a formação veterinária e estou no ramo de certificação há mais de 30 anos e também trabalho no IBD, que é uma empresa, são duas empresas irmãs, que a gente certifica produtos orgânicos, sustentáveis, com selos como Rainforest, RSPO, que é de Palma, Fair Trade, de comércio justo. Então, nós abarcamos um leque muito grande de protocolos de certificação, especificamente no agronegócio. Nós não trabalhamos fora do agronegócio. A gente tem cadeia de custódia, que são os processadores, etc., mas sempre dentro do agronegócio. E nós começamos a certificação na década de 90, com exportação de café orgânico para a Europa, e de lá para frente a gente vem vindo, construindo uma história aí no agronegócio em termos de certificação. Eu sempre comento o seguinte, que a certificação, eu acho que é um momento bastante propício, porque, veja bem, ela nasceu da necessidade de um consumidor final ter informações mais definidas do produto em si que ele está consumindo ou comprando. Disso nasceu o processo de certificação. Então, assim, as entidades como nós somos nós chamamos de terceira parte, que ela não faz parte do processo, ela precisa ter essa independência para ela auditar esses processos. Então, e esse consumidor ter a garantia que aquele produto é de acordo com aquele protocolo ou de acordo com aquela norma que ele está comprando. Então, nisso nasceu a certificação. A gente começou naquela época com grandes dificuldades, como bem falou, até me espantou hoje a palavra do Alexandre aí, a produção de trigo no Ceará é uma coisa assim, se a gente falasse há um tempo atrás, completamente inusitável, né? E nós, no processo de certificação, no começo a gente tinha muita dificuldade, porque o processo de certificação ele é extremamente burocrático. Ele tem registro, tem que ter padrões, tem que ter análise, tem que ter documentos. Então, quando a gente começou a certificar lá atrás, a gente tinha muita dificuldade de anotação, a gente tinha um problema educacional no Brasil, e os registros da produção e tudo eram bem mais difíceis. Então, a gente começou aí num processo bastante moroso de certificação. E hoje a gente viu algumas evoluções muito evidentes de tecnologia, né? Indo agora direto para o tema,
A gente tem, eu acho que um dos adventos que melhorou muito o nosso processo foi realmente o celular, né? Hoje tem N aplicativos que o produtor consegue registrar as operações deles em propriedades, aí eu estou falando até produtores familiares, porque hoje nós temos aí, em termos de projetos, em torno de 4 mil projetos certificados no Brasil, nesse gama de protocolos, né? De 4 a 5 mil, e a gente tem desde uma agricultura familiar com olericultura, até uma produção de fruta grande, como vocês tão bem conhecem aí. No gado, nós temos aquele produtor pequeno que tira leite e aquele confinamento de 50 mil animais. E o que aconteceu de evolução nesse tempo? Com o advento do celular veio junto também o software de gestão, drone e chip. Hoje, assim, esses grandes rebanhos, eles já estão todos, na maioria, uma boa parte desses grandes confinamentos, eles têm o chip eletrônico, que o animal passa numa antena e já lê, e já tem todo o histórico do animal, até consumo, gestão de resíduos, uma biosseguridade como um todo, você consegue fazer. E, sem dúvida nenhuma, eu calco muito no celular, porque a nossa mão de obra é uma mão de obra ainda que tem muito que caminhar na parte educacional, mas com o celular e com o avanço desses aplicativos, hoje a gente consegue demonstrar para o mundo inteiro, através desses protocolos mundiais, como é o Global Gap, como é o orgânico, como é o Rainforest, como são outros tantos, de maneira muito segura, como nós produzimos através dessas tecnologias. E isso nos deu um ganho real para o Brasil muito grande. Num momento que o Brasil está passando por uma transição, né? O Ministério da Agricultura está deixando de ser o grande avalista de um sistema produtivo e ele está passando para o setor privado. Isso tem toda a lógica do autocontrole aí entrando. Então, nós temos, junto com isso, toda essa tecnologia que nós conseguimos hoje, com certeza, certificar os produtos nossos nos protocolos mais rígidos do mundo. Nós não temos grandes dificuldades de acesso. Hoje a gente tem esses protocolos certificados aqui por empresas nacionais, caso a nossa, a USBC, caso as empresas internacionais, que nos dão, entre aspas, o passaporte para a gente mandar esses produtos para o exterior nos melhores mercados do mundo. E também para dar garantias em termos de rastreabilidade, etc., para os mercados locais. Então, eu vejo que a tecnologia, em pouco tempo, ela avançou, ela nos proporcionou atingir esses mercados, atingir esses protocolos, e pegando um pouco o gancho do que o Fábio falou, hoje o Brasil está num momento ímpar em termos de insumos. O Brasil foi o primeiro país do mundo que soltou um programa específico de bioinsumos. Então, a gente tem caminhado aí nesse Brasil como um todo, no trópico, né, que a gente está desenvolvendo, e isso realmente deu uma repercussão mundial muito grande, que nós estamos conseguindo produzir com o menor input possível de defensivos, né? E com uma boa gama de defensivos biológicos e promotores de fertilidades biológicos também. Então, eu acho que o Brasil está num momento muito bom. A gente está ganhando produtividade, conhecendo o Brasil, porque, veja bem, o relato do Alexandre, aí, produzir trigo aí em cima. E acho que a gente tem muito que crescer ainda em tecnologia, né? No setor nosso, eu acho que a gente ainda está começando esse processo da revolução tecnológica no conceito de gestão de propriedade, boas práticas agrícolas e controle
da gente produzir um alimento seguro para o mundo, que é o que não estão exigindo, seguro, e também com relação à parte tão questionável aí do ambiental e etc., a gente, com essas ferramentas, a gente conseguir mostrar para o mundo a maneira que nós produzimos aqui. Eu acho que isso realmente, essas ferramentas tecnológicas nos trouxe a possibilidade de fazer isso. Isso eu vejo, eu tenho todo esse tempo de certificação e eu vi crescendo isso. Hoje eu tive um relato até no algodão, hoje o algodão, boa parte do algodão brasileiro tem um percentual alto que ele é certificado para exportação, eu acho que é mais de 90%. Então, assim, o Brasil realmente acordou para essa realidade e acordou para a realidade que ele é um grande produtor de alimento para o mundo, um grande produtor de produtos para o mundo, e está se adequando a esses protocolos mundiais de maneira muito rápida. Certo? Eu acho que o Brasil tem essa particularidade, que ele assimila muito rápido as tecnologias. Né? Então, era isso que eu tinha para falar no início. Obrigado a todos. Henrique, muito boas suas palavras iniciais. Você que está falando direto de Botucatu, né, no interior de São Paulo, que é, como você disse antes, um dos berços, né, o berço da certificação no Brasil. E com esse seu tempo você participou de toda essa história da certificação brasileira, que nos honra muito a sua presença nessa tarde. Eu vou dar uma... Não chegaram ainda perguntas ainda dos participantes, mas eu vou conversar aqui, continuar, fazer uma outra rodada aqui, começando mais uma vez com o doutor Fábio. Doutor Fábio, que é da Embrapa Algodão. Doutor Fábio, no início da minha carreira de agrônomo, né, eu até cheguei a plantar algodão no finalzinho dos anos 80, entregando um pouco a idade, e naquele tempo, quando eu comecei a plantar, já foi na época da chegada do bicudo. Lembro que a gente fez um plantio e o bicudo veio e deu um trabalho, tentamos combater daquelas formas sem as tecnologias atuais, mas o ouro branco, que foi no Nordeste, particularmente aqui no Ceará, ele foi bem antes, acho que nos anos 50, por aí, nos anos 60, por aí, onde gerava muita riqueza, principalmente no centro-sul do estado, onde não tinha grande berço de produtores de algodão. E depois dos anos 80, ficou um vácuo grande entre resultados, né, do algodão, até chegar ao que está se fazendo hoje, com sementes transgênicas, com controle, né, de plantios, com vazio sanitário. O que mudou? O que essas novas tecnologias trouxe a levar nós a acreditarmos que novamente teremos o algodão como o nosso ouro branco no Nordeste, né, e particularmente aqui no Ceará, onde nós estamos, em que o governo tem apoiado, tem dado apoio, você inclusive tem se envolvido nesse projeto, que é um projeto de revitalização, e sabemos que também, além do retorno, como foi citado pelo Trigo, também eu tenho ouvido os comentários que as produtividades também têm sido muito, digamos assim, satisfatórias, tanto que tem grandes empresários aqui do estado já se atrevendo a fazer grandes áreas, desde que temos controle. Fala um pouco dessas tecnologias, o que mudou esse vazio grande entre o final dos 80, começo dos 90 até agora, teve um vazio, eu estou com uma certa... Houve outras iniciativas um pouco mais cedo? O que aconteceu basicamente, Erildo, com o algodão, com a história do bicudo, as indústrias que transformavam esse algodão, as usinas, na maioria das vezes, elas se mudaram, algumas fecharam. Foi, como a gente diz no nosso dito popular, foi uma quebradeira geral no Nordeste. E da mesma forma que aconteceu essa quebradeira da cadeia produtiva aqui no Nordeste, na sequência vem a expansão para o Cerrado. E no Cerrado encontra uma condição de mecanização que poucas regiões aqui no semiárido tinham condições de atender. Então todo mundo migra para o Cerrado. Custo, pressão zero de bicudo praticamente, custos relativamente baratos. E uma coisa muito importante é que você saiu de uma produtividade aqui que chegava... Um bom produtor aqui no Nordeste, ele chegava a seus 3.000 quilos. E aí, com a mesma cultivar lá no Cerrado, principalmente o Goiano, o Mato Grosso também,
você começa a bater 4.000, 4.500 quilos. Então, assim, isso já dá um salto muito grande. Então, as empresas se concentraram muito nisso, né? A Embrapa se posicionou nas duas situações, trabalhando no Cerrado brasileiro, com o algodão chamado, né, de empresarial, e no Nordeste, particularmente no semiárido, em cima de alguns nichos de mercado, algodão colorido, algodão orgânico, né, trabalhando em parceria com a agricultura familiar aqui no semiárido. O que é que está acontecendo agora aqui no estado, principalmente aqui no estado do Ceará? As tecnologias que foram maturadas, foram melhoradas durante todos esses últimos 20 anos, a gente aqui da Estação Experimental de Barbalha, desde lá do início dos anos 2000, que a gente maneja essas tecnologias aqui. Então, juntou a ideia do governo do estado com a tecnologia que já havia disponibilidade, então a gente começou esse trabalho muito pé no chão, mostrando aquilo que poderia ser adequado ao estado do Ceará, e aí a gente pode irradiar para Paraíba também, Rio Grande do Norte, Pernambuco, né? Isso começou a ser apresentado. As tecnologias atuais, além de dar um certo conforto para os produtores, principalmente os produtores empresariais, porque hoje a gente tem um algodão que você consegue manejar herbicida sem comprometer o algodão, você consegue praticamente o controle de todas as lagartas sem aplicar nenhum litro de inseticida, né? Resta o bicudo, mas as outras pragas praticamente você tem um controle muito satisfatório. E aí a gente incrementou dentro do programa do Estado essas tecnologias, a transgenia, o vazio sanitário, que para nós é fundamental. Nós temos os meses dos BR-OBROS, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, que são muito quentes. Se eu não tiver planta de algodão se multiplicando no campo, eu não tenho bicudo completando o ciclo, né, entre a safra. Então isso naturalmente já reduz a população de bicudo drasticamente. Associado a isso, e aí é um privilégio nosso aqui no Ceará, que eu acho que o Rio Grande do Norte também vai ser assim, o nosso sol dá uma melhorada significativa na qualidade intrínseca da nossa fibra. Então, a mesma cultivar plantada lá no Cerrado, quando vem para cá, ela tem uma melhoria dessa qualidade intrínseca. E isso foi um dos motivos pelos quais empresários de Fortaleza resolveram investir nessa ampliação de área, essa qualidade da fibra, que é diferenciada realmente aqui. Não chega a ser aquela fibra de antigamente, do algodão mocó, fibra extra longa e tal, mas é uma fibra que, só para a gente ter uma ideia, nós não produzimos ela no Brasil, né? É uma fibra que ela é uma fibra longa, tendendo a extra longa. E isso já abre um novo mercado interno, que é uma fibra que praticamente nós importamos, né, para produzir aquela camisaria mais fina, aqueles tecidos mais finos. Então, esse somatório de tecnologias, com vontades, com oportunidades, é que está fazendo desencadear todo esse processo. Estamos no terceiro ano agrícola, digamos assim. Tem muito que aprender ainda. O algodão é uma cultura que ensina bastante, mas é muito desafiadora e só fica nele quem for bom, né? Isso é uma coisa que a gente tem procurado alertar. Quem tem interesse em plantar algodão precisa se profissionalizar. Eu acho que ele já está querendo ir para a agricultura 5.0. Doutor Fábio, você se encontra hoje em Campina Grande, na Paraíba, nesse momento, uma pessoa? Não, eu fico aqui sediado na Estação Experimental de Barbalha, né, que nós temos a Estação Experimental, a Embrapa Algodão, que é sede em Campina Grande. Nós temos as estações e equipes espalhadas pelo Brasil. Nós temos essa estação aqui desde 2000, né? Era da antiga EPARSE, né? O antigo campo de produção de sementes e mudas da EPARSE. Quando a EPARSE foi finalizada, o Ministério da Agricultura recebeu de volta e a Embrapa Algodão ficou com essa estação. Então, eu estou aqui desde o início de 2016, mas já trabalho na Embrapa desde 2005. Eu ficava em Campina Grande. E aí, minha programação de pesquisa, como sempre foi 80% aqui no estado do Ceará, aqui na estação particularmente, aí eu me mudei para cá e coincidiu também essa questão do
projeto do Programa do Algodão do Estado do Ceará uniu muito ao agradável. Público que não é do Ceará, o Barbalha é um município que fica no sul do estado do Ceará, já fronteirando ali com Pernambuco, com Paraíba, uma região muito rica também em recursos naturais. Exato. Eu vou dar sequência aí, então, falar um pouco agora com o doutor Alexandre. E doutor Alexandre, assim, eu trabalho com fruticultura há muito tempo e, de repente, eu estava na Embrapa lá de Petrolina, no CEPAT, né, uns anos atrás. Quando eu cheguei lá, comecei a fazer visita no campo, acho que em Bebedouro, uma daquelas unidades de pesquisa. E em vez de eu encontrar lá cajá, caju, manga, essa coisa, me deparei com um plantio de pera, maçã e outras fruteiras, o caqui. E aí eu comecei a olhar para aquilo. Isso foi em 2004, né? Mais ou menos 2004. Me impressionou aquela situação porque o pé de pera que a gente viu lá era uma carga tão elevada que precisava fazer algum raleio, porque os galhos quase não aguentavam. E aí eu olhei para o pesquisador, o doutor Paulo Roberto, e digo, rapaz, nós estamos virando o mapa do Brasil de cabeça para baixo, porque até então, alguns anos atrás, no começo dos anos 70, por aí, 80, a uva era só lá no sul, veio chegando devagarzinho ali em Petrolina, e hoje virou uma realidade a uva. E virou realidade, a maçã tem potencial, já houveram testes aqui no Ceará com resultados fantásticos, a pera também, e outras fruteiras que têm espaço. E, de repente, o Ceará, se a gente for olhar na história do Nordeste do Brasil, talvez até acho que destaque nacional, nós sempre fomos um estado grande beneficiador de trigo. Senão, quantos moinhos grandes tem no nosso estado do Ceará? Quanto se faz de trigo, quanta riqueza temos concentrada em empresários do Ceará a partir desse produto chamado trigo. A minha pergunta para você é assim, para o trigo também, nós estamos virando o mapa do Brasil de cabeça para baixo, ou seja, algo que nós éramos sempre importador da Argentina, lá do sul do Brasil, de climas tipicamente temperados, de repente você, como empresário, né, e com iniciativas brilhantes, faz nascer um resultado que você, como falou antes, tem um ciclo mais curto de produção. Eu queria até que você falasse, não sei como é que é a qualidade desse trigo com relação ao que a gente importa e de outras regiões. Dá para você comentar com isso? Nós viramos o mapa do Brasil de cabeça para baixo, ou estamos na fase de virar o mapa de cabeça para baixo também para o trigo, trazendo para o Nordeste um resultado que é promissor de fato? Eu acho que primeiro, deixa eu falar um pouquinho dos números do trigo aqui no Ceará, que eu acho que é importante o pessoal saber. O Ceará hoje é o segundo maior importador do Brasil de trigo. Ele só perde para São Paulo. Aqui no Ceará hoje somos 4 moinhos, tá? E daqui se escoa uma boa parte da produção, além de um grande consumidor. Aqui no Ceará tem grandes indústrias de massas e biscoito. Tem um nível de indústria na área de panificação também muito boa. E tem um dado assim importante que eu acho que ninguém chegou a reparar. Eu tive informação esse mês passado. O Brasil exportou farinha de trigo. E a maior exportação de farinha de trigo do Brasil saiu do Ceará. É um número assim bem atípico, né? Todo esse cenário. Então, assim, existem quatro moinhos, deles, além da produção interna, escoado até a região de Manaus, Pará, Maranhão, Piauí. Para o outro lado, como Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, já é mais concorrido, já tem um número bem maior de moinhos, tá certo? Então, assim, é um grande consumidor. Todo esse trigo hoje importado, 90% hoje vem da Argentina, e 10% faria um mix aí entre trigo russo, que começou a chegar agora. A Rússia tem despontado aí como um dos grandes produtores mundiais aí de trigo. Pra você ter ideia, o Brasil produz hoje 6 milhões de toneladas, consome 12 milhões, e a Rússia produz 87 milhões de toneladas, e ainda não é o maior de todos. O trigo que nós plantamos aqui, ao nível comparativo, foi considerado um trigo melhorador.
claro, se deve muito também pelo fato da semente, mas se deve muito também pela maneira do plantio, pelo cultivo, pelo manejo, pela ausência de pragas, pela ausência de larvas. Então, isso tudo foi um plantio rápido, muito limpo, numa produtividade boa e uma qualidade muito boa. A nível de comparativo, hoje, um dos fatores de qualidade de um trigo é a força, porque o trigo ele é um único grão que tem o glúten. O glúten é justamente a força, é a elasticidade. Pra você ter ideia, o trigo que foi plantado aqui, ele saiu com a força em média de 400 de W. É uma referência que a gente usa. Um argentino hoje, quando você compra, é em torno de 230 a 250. Isso significa que você consegue um resultado de um pão espetacular. Muitas vezes o pessoal dizia assim, poxa, por que aqui não está tendo pão como tem um pão lá em São Paulo? Muitas vezes pela força do trigo, que o trigo que a gente recebia da Argentina são trigos que não são tão fortes. E o trigo que a gente plantou aqui no Ceará, pela própria característica do grão também, é um trigo fortíssimo, que o padeiro precisa cilindrar muito, que o padeiro precisa trabalhar um pouquinho mais para deixar a massa no ponto. Outro ponto muito importante que saiu da característica do nosso trigo é a absorção da água. Enquanto que a média de outros trigos aí, quando a gente produz a farinha, eles estavam tendo absorção de água em torno de 50%, 52%, esse trigo ele chegou a 58% de absorção de água. Ele bebeu mais água, vai ver que é por causa do nosso clima nordestino aqui. Ou seja, foi um resultado para nós em todos os aspectos muito, muito importante, muito interessante, não só na parte qualitativa, quantitativa também. Podemos sonhar que num horizonte curto de tempo o Ceará pode se tornar autossuficiente na produção de trigo? Eu vou lhe dar uma informação. A região do Sul hoje, que hoje é a maior produtora de trigo, aproximadamente dos 6 milhões e meio que o Brasil vai tá produzindo esse ano, aproximadamente por volta de 6 milhões, 5 milhões e 800, está na região do Sul, entre o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Em torno de 500 a 700 mil toneladas hoje já são produzidos na região do Cerrado, como eles chamam, que é a região de Minas, Distrito Federal, Goiás, agora Bahia, e começando de pouquinho, né, querendo se enxerir, como diz, o Ceará. Essa tendência eu vejo como uma tendência extremamente crescente, primeiro porque se tem conseguido atingir níveis de produtividade fantásticos. Segundo, uma estabilidade da planta, não só a nível de doença, a níveis climáticos também. A Bahia é um espetáculo plantio de trigo que a gente conseguiu fazer lá. Tivemos aí produtores que chegaram até 9 toneladas por hectare, assim, números assim sensacionais, claro que irrigados. Então eu vejo isso sim. E para colaborar com essa informação, na época do auge da pandemia, onde o país passou por alguns momentos delicados entre falta e oferta de produtos, a gente teve informação que o governo federal fez um levantamento e, assim, o único grão que ele tinha uma dependência muito forte de vinda do exterior era o trigo. E no projeto, o governo federal quer desenvolver um projeto para o Brasil se tornar autossuficiente. E todos os estudos levaram que a única região capaz de se conseguir essa autossuficiência seria a região do Cerrado. Então, existe todo um empenho, todo um trabalho para que o país possa se tornar autossuficiente no trigo. A região do Cerrado, juntamente com a região onde a gente pode incluir Piauí, Maranhão, que hoje são grandes produtores de soja e de milho,
coisa que há 20, 30 anos atrás a avicultura aqui toda trazia o milho e a soja lá do Mato Grosso, lá do Goiás, e hoje o Nordeste é todo abastecido pelo Maranhão e Piauí. E com a grande vocação aí que a gente possa infiltrar novas culturas. No próximo ano, em 2021, dos nossos projetos, nós já temos reservados vários parceiros para iniciarmos também o plantio no Maranhão e no Piauí. Doutor Alexandre, acho que a gente segue bem nesse tema, é um tema extremamente importante, uma grande mudança, o agronegócio, a agricultura 4.0 efetivamente chegando. E aí nós vamos dar uma sequência seguindo para o doutor Luiz Henrique, nosso grande alemão. É assim, você falou que são duas certificadoras, que você está aí há mais de 30 anos envolvido nesse tema, e tem o IBD, que faz certificação orgânica. Aqui no Nordeste tem alguns produtos que se destacam na agricultura orgânica. Eu até lembro que temos o caju, que é um produto que se exporta com certificação, seguramente se consegue mercado mais novo. Você podia ter comentários aí a respeito da agricultura, da certificação para produtos orgânicos, como é que está aqui no Nordeste, como é que está no Brasil, como é que está no mundo a exigência, já que cada dia mais o consumidor mais consciente quer ter certeza do que ele está consumindo, e a certificação é exatamente quem lhe garante isso. Queria que você comentasse um pouco, Luiz Henrique, sobre essa questão da certificação orgânica, e citei o caju como exemplo, mas seguramente tem outros produtos do Nordeste que vocês também certificam, que é uma exigência de mercado, que naturalmente o produtor ganha mais fazendo isso. Bom, no Nordeste nós temos vários projetos. Ele vai do caju, ele vai no mel, temos projetos de leite, projetos de frutas, várias, manga, vários produtos. Então, no Nordeste realmente é um polo nosso bastante forte de produção orgânica. Então, e com uma aptidão muito grande para isso, porque a incidência de pragas em algumas culturas, elas são menores, e uma fertilidade de solo bastante peculiar, né? Não sou dessa área, mas assim a gente vê isso. Então, assim, nós temos muitos projetos no Nordeste, né? E um dos polos bastante de exportação é o mel, né? E tem também algumas coisas de extrativismo, carnaúba. Então, assim, talvez seja a região que tenha uma diversidade maior de produtos. Nós temos muitos produtos, muitas frutas, muitas coisas variáveis do Nordeste. Então, assim, realmente o Nordeste se tornou um setor muito importante para o IBD. Teve uma época que a gente pensou até de ter uma filial, e a gente teve uma operação aí no Nordeste, mais focada, mas hoje, assim, como nós não temos filiais, né, mas nós temos auditores que moram, um número grande deles que moram no Nordeste, por uma questão de logística, de atender aos projetos. Então, assim, o Nordeste é bastante significativo no movimento orgânico brasileiro. E expandindo isso, como está o mercado mundial, né? Recentemente, diante dessa pandemia, a Europa, na sua coisa, ela soltou um projeto que ela quer crescer em torno de 20% a 30% ao ano no mercado orgânico na Europa. Então, isso, assim, mercado, aí estou falando de produção de produtos orgânicos pela Europa. E a gente vê alguns polos crescendo muito, como é os Estados Unidos hoje, os Estados Unidos hoje é o grande consumidor de produto orgânico, e o mercado orgânico nos Estados Unidos como um todo, ele cresce em torno de 30% ao ano. Numa velocidade há uns vários anos já vem acontecendo isso. E a Europa também, que foi no passado a grande
protagonista da compra de produto e de consumo de produto orgânico, também vem numa crescente e que foi uma surpresa para todo mundo, né? A gente tinha um certo receio nesse momento de pandemia, porque o produto orgânico, na maioria das vezes, é um produto mais caro, é um produto mais que atingia classes sociais mais elevadas. A gente tinha esse receio que poderia haver uma queda de compra, né, muito grande a nível de consumidor, não só no Brasil, mas no mundo, né? E ocorreu justamente ao contrário, né? Que hoje cresceu muito, nós temos relatos aí de crescimentos em alguns setores de até 50% de venda a mais de produtos orgânicos, que aconteceu por N motivos, porque a pessoa está mais envolvida no processo alimentar, então procurou alguns produtos de forma mais com uma segurança maior, e também cresceu muito em termos de procura de produtos certificados, como o Global Gap, como o Inforest. Então, o que aconteceu nessa pandemia? Aconteceu que o consumidor, por ele estar mais próximo da alimentação dele, ele começou a se cercar de mais garantias do produto que ele está consumindo. Então, houve esse crescimento bastante acelerado durante o ano de 2020, e assim, não tem previsão da gente perder esse ritmo de crescimento, né? Temos desafios na produção orgânica, que a gente importou muitas regras de produção, que a gente tem esse problema tropical, e também uma das grandes dificuldades nossas na exportação é que nós não temos equiparação das normas. Então, veja bem, a norma brasileira não é aceita na Europa, não é aceita nos Estados Unidos e vice-versa também. Então, quando a gente tem um projeto aqui para exportar para a Europa, ele tem que ser certificado pela norma europeia. E se vai exportar para os Estados Unidos, pela norma americana. E isso realmente é uma dificuldade para o produtor, porque às vezes ele quer vender no Brasil e na Europa ele tem que ser certificado por duas normas distintas, né? E também houve um crescimento a nível do mundo, né? Hoje o IBD nós temos cerca de 200 projetos na China, com produção de grãos, principalmente na área próxima já da Rússia, exportando grãos orgânicos para a Europa, né? Então, assim, uma cifra bastante razoável é que o movimento orgânico a nível mundial ele cresce em torno de 30%. 30% em cima do seu tamanho, né? Em valores absolutos ainda é um mercado bem menor, mas ele tem esse crescimento e potencial. E a gente espera, não só no movimento orgânico, mas também nos movimentos de sustentáveis, de boas práticas de produção, um crescimento nessa cifra para o ano de 2021. Tá? É isso. Doutor Luiz Henrique, muito boas suas colocações. Eu vou avisar para o público que as perguntas já começaram a chegar. Qualquer pessoa que esteja assistindo, né, através do computador ou de alguma forma eletrônica, pelo seu celular, pode fazer as perguntas pelo chat, que chegarão para mim sem nenhum problema, ok? Eu vou começar a fazer uma terceira rodada de perguntas e começar mais uma vez pelo doutor Fábio, seguindo lá direto do nosso sul do estado do Ceará. Doutor Fábio, assim, uma curiosidade que talvez seja do público, né, de geral. Você comentou um pouco sobre fibra, mas a pergunta mais específica, assim, depende da variedade que eu planto para ter a melhor fibra ou a nossa condição climática, por ser mais quente, por ser mais... ter essa... Que para fruta, por exemplo, é muito bom esse clima quente de segundo semestre para puxar BRICS, para puxar uma série de características boas para as frutas. Até que ponto a nossa região ajuda
naturalmente com a ajuda da genética das sementes melhoradas para ter isso. E sobre esse algodão que o pessoal tem feito, algodão colorido chamado, né, que a gente tem visto acontecer mais em pequenos produtores. Ele é um nicho realmente limitado ou dá para grande produtor pensar em fazer uma área maior com algodão? Dá para ganhar mais dinheiro fazendo algodão colorido? Ou ainda tem muita coisa a avançar? Nós ainda precisamos chegar na 5.0 para estar com esse algodão, digamos assim, fazendo na cor que quiser e em tamanhos de áreas significativas para se exportar para o mundo, já que nós somos o grande celeiro de produção mundial para tudo no mundo do agronegócio. Isso. Bom, Elido, o que acontece? A genética é fundamental para a gente ter uma fibra de qualidade superior. Tanto é que quando começou o programa do governo do estado, do algodão, eles nos consultaram para saber qual variedade recomendar. Então, uma das variedades recomendadas foi a BRS 433 B2RF, que é um material que tem toda uma tecnologia, uma biotecnologia embarcada, mas que o diferencial dela é o fato de ser uma fibra longa, né? Não uma fibra extra longa, mas uma fibra longa. Uma fibra que tem uma boa resistência também. Na verdade, a resistência dela surpreendeu a indústria, né, com 35 kg força Tex. Então, isso é um número bastante significativo. Esse material chega a 32 milímetros de comprimento, com microné aí na faixa aí de 4,5, 4 ponto alguma coisa. Então, essa genética associada aí sim ao nosso sol melhora a qualidade já presente, a qualidade que a gente chama de qualidade intrínseca da planta. Só para você ter uma ideia, essa BRS 433 no cerrado, a porcentagem de fibra dela gira em torno de 38%. Aqui ela supera os 40%. Então, isso a gente até destacou para os nossos melhoristas de algodão e eles observaram com mais atenção e verificaram que uma característica, o que levou a essa melhoria é exatamente o sol. O nosso sol ele traz essas benesses aí para a gente, além de contribuir também para o encurtamento do ciclo total da cultura, que para a gente aqui é muito importante isso também. Então, assim, a genética associada ao clima, né? Ou seja, o que a gente chama de expressão fenotípica, ela foi otimizada aqui na região. Eu destaco que essa 433, BRS 433, é a única fibra longa no Brasil com biotecnologia inserida, né? Foi desenvolvida pela Embrapa. O algodão colorido, e aí o que acontece com ele? Ele realmente tem uma limitação de cores, né? E ele também tem alguma limitação na qualidade da fibra. E quando você pensa em grandes fiações, aí as fiações realmente elas ficam um pouco com o pé atrás, porque você tem que mudar todo um processo industrial para rodar esse tipo de algodão. Então, ele hoje é o nicho, e ele hoje, o algodão colorido, ele está muito associado ao algodão colorido orgânico ou de base agroecológica. Por quê? Para haver uma agregação de valor justamente para esse tipo de agricultor que você mencionou, o agricultor familiar, que está inserido dentro de um contexto produtivo que não é de alta tecnologia, digamos assim, de altos inputs, mas ao mesmo tempo pode produzir um produto com uma qualidade boa, né, para um mercado que é exigente, para um mercado que quer coisas específicas, coisas muito, muito restritas. Então, para o grande produtor hoje, o algodão colorido ainda não é sedutor, né? Os níveis de produtividade são menores do que o algodão branco, né? Mas o problema maior é exatamente na parte industrial. Então, para você rodar ele na indústria, normalmente as fiações elas tem que ter uma negociação prévia bastante interessante. Chances dele melhorar existem. A Embrapa tem um programa de melhoramento do algodão colorido de bastante tempo já, novas cores, inclusive aqui na estação. Hoje a gente tem plantado alguns materiais com cores que são mais atrativas, né, puxado assim para
uma cor mais rosa, a tendência é que tem uma cor puxada para um pouco mais azulada, não um azul muito forte, não, porque hoje basicamente a gente tem a BRS verde e variações do marrom mais escuro ao marrom mais claro, né? Que vai do rubi até a jade, a BRS jade. Então isso acaba limitando também. E cabe aí normalmente ao pessoal os designers, né, de modas aí explorar esse tipo de material. Mas para o grande ainda é algo não muito sedutor. A gente tem conhecimento de uma área em Mato Grosso, de uma área de assentamentos, se eu não estou enganado, que produziu um algodão muito bom, com bons níveis de produtividade e orgânico, né? No Mato Grosso, que é o berço do algodão convencional, digamos assim. Mas ainda assim é algo que está bem baixo se a gente comparar com o algodão branco. Doutor Fábio, muito boa as colocações. Aí eu queria passar agora para o doutor Alexandre Salles, porque já está um pessoal interessado no seu tema, doutor Alexandre. Chegou aqui uma perguntinha que é assim: qual a estimativa de área a ser plantada de trigo aqui no estado do Ceará para o próximo ano? Isso quem pergunta é o Diógenes Henrique. Eu queria acrescentar mais uma coisa. Eu vi logo após a colheita do trigo aqui no Ceará, aquela primeira colheita, algumas imagens no jornal mostrando uns pães muito bonitos, feitos naturalmente com o trigo daquela colheita. A minha pergunta é assim: já está macarrão, acho que usa trigo também, já está fazendo macarrão de trigo cearense? E com relação à sua outra atividade de frango, que você, se eu não entendi, a sua família também trabalha tem essa atividade. A agricultura 4.0 está muito presente na atividade também da avicultura que vocês exploram, a tecnologia avançada, que a gente vê cada dia menor o ciclo de produção, quando você fala no frango para corte, e também, né, a alimentação da galinha de postura também cada dia melhorada. Eu pergunto sobre isso. Esse nosso pão que está saindo aí com esse trigo nosso de ciclo curto, ele dá para fazer um pão tão bom como aqueles que a gente come quando vai, às vezes, lá na Europa, que toma no café, assim, um pão especial, que muitas vezes a saudade de voltar na Europa mais pelo pão do que por outra coisa. Pode comentar um pouquinho sobre isso? Primeiro sobre a área de produção, que o Henrique está interessado. Diógenes, por favor. O seu microfone, de gentileza, Alexandre. Nosso projeto, com todo o resultado que a gente tem obtido de maneira satisfatória e positiva, o nosso resultado para o próximo ano, com os resultados que a gente teve, estimamos aí chegar a algo em torno de 1.000 a 1.200 hectares como segunda etapa. Estamos saindo de um volume pequeno, esse ano nós fizemos a primeira etapa, foram 5 hectares, a segunda etapa que nós estamos fazendo agora está sendo aproximadamente 120 hectares, e para o próximo ano a nossa estimativa é que a gente chegue acima dos 1.000 hectares, pelo menos aqui no Ceará. No Piauí, a gente estima fazer algo em torno de 20 a 30 hectares, ainda pequeno. No Maranhão, não, a gente já entra aí com algo em torno de 200 hectares já no Maranhão para o próximo ano. Respondendo a sua pergunta, o volume que nós tivemos de plantio nesse ano foi um volume ainda muito experimental. Então, foi muito pequeno. E a gente fizemos algumas seleções de farinhas. Dessas farinhas nós fizemos um teste em algumas panificadoras que tiveram assim um resultado muito bacana, saiu nas imagens do próprio trigo, inclusive pães que usam um trigo que tem que ter muita força, que foram pães bem grandes, né, com um nível de glúten que é necessário para fazer aquele tipo de pão, que o trigo cearense atendeu de maneira maravilhosa. Nós temos um projeto para o próximo ano com volume de trigo, a gente conseguindo um volume de plantio, consequentemente de colheita de trigo interessante, nós vamos desenvolver aí todo o produto regional.
buscando aqui todo um trabalho na região do produto produzido no Nordeste, nordestino. Tem todo aí um material para ser explorado muito bacana. Esse inicial que a gente plantou, realmente só fizemos algumas amostras, não só para pão, como também para alguns tipos de cerveja, que também a gente quis fazer esse teste, porque cerveja hoje é um grande consumidor de trigo, a Weiss, né, que é o próprio trigo. Algumas cervejarias são grandes consumidoras de trigo aqui também no Ceará. Na questão da avicultura, nós atuamos somente na parte de postura, ou seja, de produção de ovos, e realmente esse mercado tem revolucionado de uma maneira espetacular. Você hoje vê galpões de aves que antigamente se falava em 4, 5, 6 mil aves, um processo ainda muito manualizado. Hoje você já fala em galpões de 100, 150, 200 mil aves dentro de um galpão único, com um processo tecnológico espetacular. Olá, boa tarde. Ano passado eu fui André, visitar algumas granjas e fui a uma feira na China, e você fica admirado com toda a tecnologia, como esse mercado evoluiu de uma automação, de uma tecnologia, de um monitoramento, que é um negócio espetacular. Muito bom ouvir isso. A gente sabe o quanto evoluiu, já que hoje se usa andares, né? A galinha fica um sobreposto de 5, 6 andares, e realmente isso foi a grande sacada que eu já visitei também aqui no Ceará. Até 10. Até 10, né? Eu vou fazer uma pergunta, agora já estamos indo quase para o final, depois fazemos a volta de despedida, né? A rodada final. Mas antes, eu queria falar com o doutor Luiz Henrique, assim, o doutor Fábio vai plantar uma área de algodão e tem um mercado lá fora, no Oriente Médio, exigindo uma certificação especial pela qualidade da fibra. E até o doutor Alexandre vai plantar aí uma área de trigo, e de repente tem lá alguém no mercado mais exigente da União Europeia, lá na Inglaterra, fazer um pão para a rainha, e que é um trigo todo especial. Para eles fazerem uma certificação desses produtos, quanto tempo demanda, e mais ou menos uma ideia de custo para que o produtor se familiarize um pouco com números, doutor? Eu sei que talvez não seja uma pergunta tão simples, mas precisava ser um pouco mais objetivo, já que o nosso tempo está indo para o curso. Se ter esses 2 exemplos, é o que é o exemplo principal aqui da mesa, para a questão da certificação, que é o que é a exigência de mercado e que eu enxergo como aumento de lucro para o produtor. Doutor Luiz Henrique, por favor. O seu microfone, por gentileza. Bom, é uma boa pergunta. Primeiro, assim, a gente depende do protocolo em si que ele vai usar, mas, assim, falando no protocolo orgânico, depende do bloco ou do país que ele vai exportar. Porque daí nós temos que trabalhar com a regra, foi aquilo que eu falei, com a regra daquele país. Normalmente, o mercado europeu, ele trabalha com um período de conversão maior, que ele vai de 3 a 1 ano para você converter a área para a produção. Aí, no caso de frutas, seriam 3 anos, no caso de grãos, seria na faixa de 1 ano. O que seria isso? Que você teria que ter um tempo comprovadamente que você, nesse período de conversão, não usou insumos proibidos naquela área, para daí você produzir, seja o trigo, seja o algodão, ao mesmo tempo. Daí, vamos supor, alguns segmentos, como a Arábia Saudita, ela não tem uma regra dela, e às vezes, no caso, ela segue a regra europeia. Então, daí nós vamos trabalhar em cima de um período de conversão da regra europeia. A norma brasileira, normalmente, pensando na norma brasileira, a gente tem um tempo de conversão em torno de 1 ano, que daí seria, não sei se eu exemplifiquei, a conversão seria um período que você vai ter que ter um manejo orgânico na área, ou comprovadamente orgânico,
para daí você tirar uma safra certificada orgânica. Em alguns momentos, se a gente comprovar isso de forma documental, que aquela área não recebeu nenhum insumo, a gente pode sim se apropriar desse tempo. Tipo assim, vamos supor, você tem uma área de cerrado que ficou 2, 3 anos em pousio. Então, dá para a gente reduzir esse tempo de conversão, que a gente chama. E daí vai depender do país que você vai exportar e do produto. No caso aí de frutas e etc., é um período maior de conversão, que daí seriam 3 anos. E o restante de grão, mais ou menos, em termos aí, Estados Unidos, Europa, Brasil, em torno de 1 ano. E o valor da certificação, ela depende um pouco, óbvio, do tamanho da área e ao nível de protocolos que ele está para seguir, mas ele gira em torno de 3 a 5 mil reais ano. São auditorias normalmente anuais, né? Tem alguns processos, como de ciclo curto, como olericultura, etc., e são 2 semestrais as auditorias. Mas no caso aí de grão e etc., seriam auditorias anuais, com validade anual do certificado, e assim, não teria uma auditoria por semestre, a não ser por motivos extras aí, mas mais ou menos é isso. Eu olhei aqui, não tem pergunta no chat, eu queria, como tem a organização do evento está me informando que o painel seguinte começa absolutamente às 3 horas, e nós já estamos faltando 13 minutos para as 3. Então, eu queria convidar os 3 participantes para que a gente desse nossas palavras finais, e aí teríamos 3 minutos para cada um, para que possa fazer os seus comentários finais e os seus agradecimentos, começando pelo Dr. Fábio. Muito bom. Muito obrigado, Erildo, pela oportunidade. Gostaria de agradecer à organização do Expolog pela nossa participação, a Embrapa falando um pouco mais do trabalho que vem desenvolvendo e nos colocarmos à disposição, seja aqui na Estação Experimental de Barbalha, seja em Campina Grande, seja no Brasil e em uma das nossas 42 unidades descentralizadas, que a Embrapa está à disposição para ajudar naquilo que for possível o agronegócio brasileiro, a agricultura brasileira. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade de debater um tema tão importante, tão atual, ouvir tantas experiências e tocar para frente esse barco da agricultura 4.0, mas principalmente aqui no Nordeste, no nosso semiárido, para que a gente possa alavancar cada dia mais essa região, que durante um bom tempo, como você bem falou, Erildo, ficou no vácuo em algumas tecnologias. Então está na hora de recuperar isso, e nada como algo para ajudar isso, digamos assim, uma agricultura 4.0, essa tecnologia nova para alavancar e acelerar esse processo de apropriação de tecnologias, de transferência de tecnologias. E é isto. Qualquer coisa, estamos à disposição. Muito obrigado mais uma vez à organização. Um abraço ao Alemão, um abraço ao Alexandre. Eu acho que provavelmente a gente deve se encontrar lá por cima pelo apoio de qualquer dia desse aí. Erildo, mais uma vez, obrigado e até a próxima. Dr. Fábio Aquino de Albuquerque, que é da Embrapa Algodão, pelas suas palavras. Eu acho que sua participação foi brilhante no que respeita a esse produto que está voltando, né, a gerar riqueza aqui na nossa região do estado do Ceará e Nordeste particular. Eu convidaria agora o doutor então, Alexandre Salles para fazer os seus comentários finais a respeito da sua participação. Alexandre, você tem 3 minutos para ficar à vontade e comentar sobre o que você tratou já tarde nessa nossa agricultura, né, agronegócio 4.0. Seu microfone. Primeiro, fazer só um pequeno comentário. Meu avô foi um grande produtor de algodão, família Montenegro, né, muito tradicional lá em Mombaça, e foram grandes produtores de algodão aqui no estado do Ceará. Bom, eu queria agradecer, doutor, pela participação, agradecer aos demais companheiros e a todo o pessoal que estava aí nos ouvindo e assistindo, interagindo aí com a gente.
É um prazer poder falar um pouquinho dessa cultura nova do trigo, falar um pouquinho dessas atitudes aí que a gente tem feito, que eu diria, assim, como exemplo, está saindo da caixa, está criando novas experiências, está trazendo novos projetos aí para que a gente possa movimentar não só a nossa empresa, a nossa economia, trazer produtos aí com a constância de maior qualidade, porque hoje, muitas vezes, quando a gente compra um trigo da Argentina, às vezes se torna uma surpresa daquilo que a gente vai receber. E quando a gente tem o domínio do plantio, da produção, da farinha, da produção da massa, isso nos deixa de uma maneira bem interessante, porque a gente consegue estabilizar todo um processo, sabendo que aquilo que a gente vai entregar é exatamente aquilo que a gente produziu. Então, isso, a nossa empresa está extremamente alerta a esse tipo de situação, buscando aí a regionalização, trazendo o emprego dentro da nossa região, a geração de impostos e, é claro, a economia de escala, pois a gente atinge o fluxo inteiro. E isso, para nós, é muito gratificante. A gente espera aí entrar com o ano 2021 bem otimista, bem com bons resultados, ainda mais aí com a tendência aí com essa chegada dessa vacina e o país possa voltar ao normal e as empresas aí possam crescer, melhorar suas produções, suas produtividades. Queria agradecer, foi um prazer e estamos aqui para o que precisar. Marcos, tudo bem, ouvindo bem. Doutor Alexandre Salles, que é CEO da Santa Lúcia Alimentos. Naturalmente que as suas raízes mostram o quanto você gosta tanto do setor primário e tanto tem se empenhado. Vem lá do seu avô e que essa região do Iguatu que você citou foi um grande celeiro do algodão que gerou muita riqueza. Era o ouro branco da culata, que cheirava muito bem, o sertão central todo da culata. E o casamento perfeito com a pecuária, porque o resíduo do algodão é quem dava alimentação para as vacas de leite, né, que era o resíduo que aumentava o conteúdo de proteína. Muito bom. Muitíssimo obrigado, doutor Alexandre. Eu queria convidar, então, agora o doutor Luiz Henrique Wittler, sempre errando, conhecido como alemão, desculpe, Wittler, para cearense dizer esse sobrenome de alemão, a língua precisa dobrar muito, mas é compreensível. Queria que você desse suas palavras finais, comentando o que você achar sobre a coisa, e falar, inclusive, da importância também, que eu lembrei. Eu acho que não sei se você comentou sobre rastreabilidade, que eu acho que também tem tudo a ver com certificação, né, para você finalizar as suas palavras ao nosso painel. Primeiro eu queria agradecer a você, Nildo, pela simpatia e pela... A gente não se conhece, mas já se tornou conhecido, né, pelas novas ferramentas aí. Agradecer ao Fábio, que explanou bem, e é um desafio nosso. O algodão orgânico é um desafio para nós, né, e a gente quer crescer, tem uma demanda muito grande de mercado para o algodão orgânico, imensa, né, reprimida completamente. E agradecer o Alexandre aí pelas palavras e por esse incentivo de falar de produzir trigo no Ceará. E eu vejo que, assim, falando em rastreabilidade, todo o processo hoje de certificação, ele é calcado numa ferramenta que é a rastreabilidade do produto. Ela é uma ferramenta que vai dar realmente a garantia que aquele produto que você está consumindo é aquele produto que realmente saiu da propriedade, né? Então, hoje, a rastreabilidade ficou muito aí falada de um lado ou de outro, mas ela nada mais é do que uma ferramenta para dar garantia para o processo e que, se ocorrer algum distúrbio, etc., você consegue corrigir ou identificar de onde saiu o problema. Então, agora, nesse momento mundial, que é da produção de um alimento seguro, a rastreabilidade é a ferramenta mais indicada e primordial para realmente você dar essa segurança. Que hora que você comprar um trigo que você quer realmente saber se ele é do Ceará, você tem que ter uma rastreabilidade que garanta que esse trigo veio realmente do Ceará. Se você comprar um algodão orgânico produzido,
ele tem que ter a rastreabilidade para dar a garantia para você que esse algodão é orgânico. E eu queria aí, para encerrar, dizer assim, eu sou um produtor de leite há 50 e poucos anos, leite orgânico, tenho projetos de leite orgânico aí no Nordeste, tem Alagoas, tem na Paraíba, e sou um produtor igual a maioria aí, de levantar cedo, lutar com uma coisa. Eu queria desmistificar um pouco o sentido da certificação, que a certificação, como ela é um processo burocrático, durante um bom tempo o produtor fala, eu não consigo, eu não dou conta, eu não tenho tempo de fazer isso, eu tenho uma dificuldade, é burocrático. Então, eu acho o seguinte, o que veio aí, e aí o tema do nosso painel, que as tecnologias vieram realmente para ajudar nesse sentido. Certo? Então, eu quero dar uma palavra, eu tenho meus contatos aí, os organizadores têm meu e-mail, etc. Eu sou um produtor, sou um pequeno produtor de leite, e desmistificar vocês que esse pequeno produtor tem condição, sim, de certificar. Tem condição, sim, de atingir um valor, de atingir um nicho de mercado, que ele possa vender melhor seu produto, ser valorizado, que é o que ele mais quer. E os grandes produtores também, eu queria desmistificar isso. A certificação é burocrático, mas hoje nós temos muitas ferramentas que nos ajudam de maneira significativa a gente vencer essa etapa burocrática. Então, quero deixar meus contatos à disposição. Eu sou um produtor igual a vocês. E eu sou certificado, trabalho com isso e acho que dá para vencer essa barreira. E nós precisamos vencer, porque nós precisamos deixar de produzir, e eu acho que a gente já produz com qualidade e agora nós precisamos mostrar a nossa qualidade para o consumidor. Esse é o desafio nosso agora. Obrigado pela oportunidade e estou à disposição. Muitíssimo obrigado, doutor Luiz Henrique, e para minhas palavras finais, eu gostaria só de deixar registrado que foi uma honra muito grande mediar a palavra de 3 pessoas tão rica de conhecimento. Aprendi muito com vocês hoje à tarde, eu acho que o público também aprendeu. Então, o meu agradecimento particular ao doutor Fábio, ao doutor Alexandre Sade, ao doutor Luiz Henrique, e o grupo, naturalmente, que os organizadores do evento vão fazer esse agradecimento. E queria, já que o tempo está limitado, devolver a palavra ao cerimonialista, que está conduzindo os painéis, que é o Hermes Monteiro, para que ele possa dar as palavras finais. Muitíssimo obrigado a todos e muitíssimo obrigado. Erildo Pontes e também todos os nossos participantes deste painel, onde nós falamos sobre agronegócios 4.0. Nós agora iremos assistir ao painel intitulado Novos Mercados. Mas antes de convidar você para acompanhar o painel, quero reforçar que logo após o encerramento deste painel, nós iremos sortear para você que está aí na nossa plataforma virtual da 15ª edição da Expolog, um fim de semana, hospedagem no Hotel Sonata de Iracema. Você que se inscreveu na plataforma, nós vamos fazer um sorteio para você vir passar um fim de semana, e a hospedagem é uma oferta, um presente para você do nosso parceiro Hotel Sonata de Iracema. E para você que está presente aqui também no centro de eventos, vai haver também um sorteio também para que você possa passar um fim de semana reconfortante em um dos hotéis mais especiais da nossa capital, ok? Então, ao final, você poderá ser sorteado.